Boa noite. O Canal Livre está no ar e no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto realmente polêmico. A utilização cada vez mais comum ou maior das escutas telefônicas em investigações criminais no país. Somente no ano passado, mais de 400 mil telefones foram grampeados com autorização da Justiça. Mas como fica o direito à privacidade garantido pela Constituição? Quais os critérios ou quais os limites para a utilização do grampo? Para esse debate que é abrasivo, nós convidamos 3 especialistas no assunto. A Procuradora Regional da República, Janice Agostinho Ascari, o juiz federal Nino Oliveira Toldo, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, e, para abrir o programa, o advogado e professor de Direito Penal, Alberto Zacarias Toron. Participam dessa entrevista os jornalistas Fernando Mitre, Antônio Teles e Marcelo Parado. Pois bem, a prática das interceptações telefônicas, antes uma exceção, passou a ser regra no Brasil. No ano passado, o Poder Judiciário autorizou quase 410 mil escutas telefônicas. O número provocou pânico em Brasília. A Câmara Federal criou até uma CPI para investigar o assunto, que alguns deputados tratam como uma espécie de bisbilhotice autorizada. Se tivermos aí que cada ligação dessa, 10 pessoas em média podem se comunicar com cada linha dessa, nós temos aí algo em torno de 4 milhões de brasileiros que estariam sendo escutados legalmente no nosso país. A quantidade de grampos autorizados é tão grande que só encontra paralelo nos tempos mais sombrios da ditadura militar. O presidente da Associação Nacional do Ministério Público faz as contas para constatar que o material que está sendo produzido é inaproveitável. Se a cada 30 horas de gravação você tiver 30 horas de escuta, é absolutamente impossível o promotor dar conta de todo esse trabalho. Juiz e vítima. Sepúlveda Pertence, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, é um bom exemplo do que o Estado Araponga pode fazer. Meses atrás, ele ficou sabendo, por intermédio de um jornalista, que estava sendo bisbilhotado, porque um advogado fanfarrão que vinha sendo monitorado o caluniou em conversas com um comparsa. Temos assistido, estarrecidos, o absoluto desrespeito ao sigilo dos resultados das interceptações telefônicas. O presidente da CPI, egresso da carreira policial, acha que essa febre de grampos não ajuda em nada as investigações. As pessoas estão ingerindo mais do que podem digerir. Ou seja, na verdade, a prova técnica está se perdendo e esses procedimentos no futuro podem, inclusive, ser todos anulados. O governo apresentou um projeto de lei para tentar reduzir a bisbilhotice autorizada. Se for aprovado, vai retirar dos delegados o poder de solicitar diretamente aos juízes que um telefone seja grampeado. A síntese da proposta é a seguinte: só serão autorizadas escutas telefônicas em processos criminais. O Ministério Público terá que opinar sobre a necessidade ou não de grampear um telefone. O período máximo de monitoramento será de 1 ano sem possibilidade de prorrogação. A Anatel vai ter que regulamentar os procedimentos para escuta telefônica. E as operadoras de telefonia é que vão arcar com os custos do monitoramento. Os CDs serão identificados e o material será destruído 60 dias depois da conclusão dos inquéritos. A lei é clara porque ela está em sintonia com a Constituição, que a Constituição assegura o sigilo telefônico como um direito fundamental. Bom, como vimos aí neste vídeo, parece que estamos caminhando este ano para perto de 500 mil de interceptações telefônicas por ordem judicial. Para muitos especialistas na matéria, nós estaríamos aí já diante de uma certa banalização jurídica do grampo telefônico no Brasil. É isso? É isso, exatamente isso. Recentemente, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito da Câmara Federal, Marcelo Itagiba, que foi delegado de Polícia Federal, prestou uma declaração nesse sentido, no sentido de que hoje a utilização como método investigatório da interceptação telefônica, que nós chamamos correntemente de grampo, ela se banalizou. Ela se banalizou e é como se, para fazer uma comparação, algo parecido com a ideia de que a confissão, na Idade Média, era chamada de rainha das provas. Hoje, a rainha das provas passou a ser a investigação por meio da interceptação. Além do inconveniente que isso traz
com relação à invasão na privacidade, na intimidade das pessoas, dos cidadãos, há um outro aspecto, que são os riscos de enganos e equívocos, como nós tivemos aqui em São Paulo, um homem de 63 anos, formado pela Politécnica, casado, com filhos, foi preso porque se imaginava que ele seria o interlocutor de uma determinada conversa. E, na verdade, ele não era o interlocutor da conversa, mas ficou preso por 11 dias, até que se demonstrasse que a voz da conversa não era a dele. Até que se fizesse a perícia, ele ficou 11 dias preso. Sem contar, professor, que a escuta envolve pessoas, ou terceiras pessoas, que não teria nada a ver naquele contato com aquela determinada... Esse é outro aspecto grave, não é? Porque você tem uma determinada pessoa investigada e ela mora numa casa. Ela tem mulher, tem filhos. Essas pessoas que se utilizarem do telefone vão estar fatalmente cobertas pelo grampo. Então isso invade. Inteiramente devassada. Eu acho que sim, com a vida inteiramente devassada. O que é importante a gente ter presente são dois valores importantes. Um, o da segurança social. E por essa via perceber que a interceptação telefônica é um importante instrumento investigatório que se coloca à disposição do Estado, da sociedade, para desvendar crimes, para punir, para reprimir, ok. Mas a contrapartida disso é perceber que, por ser um instrumento extremamente invasivo, extremamente violento, digamos assim, ele tem que ser usado com parcimônia, com moderação. Isso não é o que está previsto naquela lei de 96? É o que está previsto na lei de 96. Mas ela é desobedecida, então, sistematicamente pelos juízes? Nós estamos hoje, como advogados, estarrecidos com o fato de que inúmeras decisões que autorizam a interceptação telefônica, elas são decretadas sem maior fundamentação, invocando-se argumentos genéricos. Ou seja, falta mesmo uma prévia investigação que pode se dar por outros meios, como se fazia, e mais do que isso, falta para o juiz, muitas vezes, uma fundamentação adequada. Nós temos visto, e vimos agora no caso desse investigador, perdão, Mitri, só concluir essa ideia, por exemplo, a situação de, no relatório da autoridade policial, colocarem-se em 2 ou 3 outros telefones como importantes para a investigação, e são de pessoas idôneas, às vezes desafetos de quem pediu a investigação ou de quem realiza a investigação. Isso é muito grave. E parece que há também um outro aspecto, é que a interceptação telefônica, ela entra no início da investigação. Deveria ser ou no meio ou no fim. Quer dizer, começar pela interceptação, aí... Muito bem colocado. Começar pela interceptação, no meu modo de ver, é uma maneira de facilitar as coisas, é uma maneira preguiçosa de se conduzir as investigações com todo o séquito de consequências. E muitas vezes o juiz é induzido em erro pelos relatórios da autoridade policial que colocam pessoas que não necessariamente têm a ver com a investigação, com o objeto da investigação que se desenvolve. Doutor Toron, tem um certo rito nessa história. Ao grampo, há uma conversa gravada, em geral vaza-se para um veículo de comunicação, o veículo avalia se aquilo tem um interesse jornalístico e tal. Para ir para o sujeito envolvido no grampo, o tal do mal já está feito. E quando a gente chega na ponta do processo, da ação judicial propriamente dita, qual é o peso que esse grampo tem para condenar ou inocentar alguém? Ele é determinante? Eu não sei o que vão pensar os meus colegas que vão me suceder nesse debate. Do ponto de vista da defesa, quando se vaza uma conversa, como no caso da Operação Furacão, em relação ao desembargador, a minha parte eu quero em dinheiro. Eu não sei qual o contexto em que aquela frase foi dita, mas a influência que o vazamento tem no julgamento é muito grande. Por mais que... Contra o réu? Contra o réu, contra o réu. Porque haveria aí uma cobrança pública. Essa história de que o sujeito se defende apenas nos autos, isso nós aprendemos na escola e tem um valor muito importante. Mas o réu também se defende no julgamento paralelo que muitas vezes se estabelece na mídia. Então, no meu modo de ver, no projeto, por exemplo, que tramita hoje no Congresso, é fundamental, obviamente a imprensa talvez não concordará, mas que se impeça a própria publicação, a própria divulgação
da conversa coberta pelo sigilo. Ou seja, se aquela conversa... Quer dizer, o grampo é coberto pelo sigilo. O grampo é coberto pelo sigilo. Não pode vazar. Então ele não poderia vazar, mas vazou. Se você, jornalista, publica esse grampo, divulga esse grampo, você não comete crime. No meu modo de ver, esta conduta deveria ser criminalizada. Para o quê? Para se preservar o sigilo. Mas aí o Estado ele teria a responsabilidade de autorizar ou não o vazamento. Se ele autoriza... Eu acho que